Você sabia que existem paralelos entre a história de Daniel e a história de Jesus? Nós vamos falar sobre isso no estudo de hoje e também rever alguns aspectos importantes sobre a nossa fé e confiança em Deus. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Um privilégio. Estamos concluindo mais uma semana aqui no nosso programa Escola Bíblica. É mais uma semana de estudos. Estamos agora nesse novo horário, espero que você já tenha acostumado. Algumas pessoas ainda ligam, pastor, mas mudou de horário. Então, 7h30 da noite, convide sempre os seus amigos. Este é o programa Escola Bíblica, aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a Bíblia, de estudarmos os guias que são produzidos pela nossa Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. E nesta temporada estamos estudando as profecias de Daniel, estamos concluindo a primeira parte do livro que vai até o capítulo 6, onde nós encontramos uma parte mais descritiva, histórica, com referências proféticas, como a gente tem no capítulo 2, como a gente tem no capítulo 5, e agora, definitivamente, nós vamos entrar, a partir de semana que vem, no capítulo 7, e a partir daí nós teremos somente capítulos falando a respeito da profecia bíblica. É um privilégio poder compartilhar com você a mensagem da palavra, e eu quero incentivar você a ter o seu guia de estudos, a ser um aluno da Escola Bíblica, para você acompanhar com a gente, para você ter aí o seu estudo, você preencher, tirar as suas dúvidas também, porque a gente vai apresentando aqui, mas aí você tem o texto, você tem o texto escrito e os textos de referência da Bíblia. Então, peça seu guia de estudos. Você pode pedir de 3 formas, como eu sempre menciono. Você pode mandar mensagem para o WhatsApp, você pode... Primeiro o WhatsApp está aqui aparecendo, 12982444449, ou você pode acessar o nosso site. Lembrando que para o WhatsApp você vai receber um link que vai te levar para o nosso site. Ou, vamos colocar o site, novotempo.com/escola bíblica. Ou ligar no horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21. Vamos juntos compreender quais são os propósitos que Deus tem para a nossa vida através da sua palavra. E entender, estudar um livro profético é importante porque a gente tem clara noção de que Deus está no controle de todas as coisas. Isso de forma geral, quando a gente olha para o mundo inteiro, mas também de forma pessoal, Deus está cuidando da nossa vida. Se você está passando aqui pela primeira vez, se você não lê a Bíblia, se você tem até... um pouco de preconceito, um pé atrás em relação à Bíblia, eu compreendo, infelizmente a gente é influenciado negativamente, infelizmente alguns usam a Bíblia de forma equivocada, mas eu quero te desafiar a estudar, compreender, ler, e aí você vai ter certeza, clareza de que vale a pena. E você vai perceber que a Bíblia é um livro sobrenatural. O Espírito de Deus esteve no processo de escrita, no processo de composição do texto bíblico, do que nós temos hoje, e até hoje o Espírito de Deus trabalha na compreensão que nós necessitamos. Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo sua iluminação ao abrirmos mais uma vez a sua palavra. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque estamos aqui para estudar a Bíblia, nos dê compreensão, que a gente tire lições, aplique o que nós estamos estudando essa semana. O desafio que aquele homem enfrentou de manter-se fiel, mesmo diante da ameaça de perder a vida.
que a gente tenha fé, que a gente confie em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia. A gente está no tema número 7, mas estudando o capítulo 6 do livro de Daniel. Vou recordar um pouquinho aqui o que nós estudamos ontem, tá? Para ficar claro aí para você, eu sempre estou revisando agora no dia anterior o que nós vimos ontem. A oração de Daniel é baseada em ações de graça e súplica. A gente analisou essas duas palavras. A palavra originalmente graça dá a ideia de que alguém que está com as mãos abertas, e súplica alguém que não recebeu algo, a mão que se abre e o clamor de alguém que pede. Essa deveria ser a base, né? Quando a gente pensa na oração, a gente sempre tem algo para agradecer e a gente tem algo, claro, para pedir. Outra coisa que nós analisamos, Daniel orava em um lugar, em um momento e em uma direção. A gente trabalhou essa questão aqui de forma muito clara, né? A gente percebeu que isso não é para formatar no sentido de tirar a espontaneidade, mas esse propósito aqui é de que a gente tenha sistematicamente momentos de oração. E a gente viu no item 3 aqui, Daniel orava voltado para Jerusalém, como se fosse um gesto de esperança. Pensar em Jerusalém era muito significativo, porque era a cidade da paz, era a promessa do término do exílio, da opressão da Babilônia, terminaria e eles voltariam para lá. E agora isso vai acontecer sob essa libertação, sob o domínio do Império Medo-Persa. Eles vão voltar para casa. Os inimigos de Daniel, o denunciam ao rei. Sendo inimigos de Daniel, primariamente eles são inimigos de Deus. Então eles denunciam a Daniel. O rei tenta libertar Daniel, mas os amigos pressionam para que ele seja condenado. Daniel é lançado na cova dos leões. O rei passou a noite em jejum. Dario vai cedo e chama Daniel, servo do Deus vivo. Daniel fala ao rei, ó rei, vive eternamente. A gente analisou como essas duas expressões, usadas tanto por Dario como Daniel, mostram que eles reconhecem, item número 10, que a vida depende de Deus. E a gente trabalhou esse tema ontem e ficou claro para a gente que quando nós olhamos verdadeiramente para aquele que é a fonte da vida, a gente tem razões reais para viver. Outro aspecto importante que eu queria só resgatar aqui é que esse olhar para Jerusalém traz a vida, esse olhar para Jerusalém traz a esperança, esse olhar para Jerusalém transportava a mente de Daniel além da sua dor, além do sofrimento, além do cativeiro. E aí nós trabalhamos isso ontem. Para onde está dirigido o nosso olhar? Mesmo quando a gente ora, sabe? Porque às vezes, e está tudo bem a gente orar e pedir bênçãos para aqui, né? Quero ser bem sucedido aqui, está tudo bem, tá? Não está errado não. A única coisa é que isso não pode definir a nossa vida, porque a nossa vida vai muito além do olhar daqui, do cotidiano desta terra. O nosso olhar é para a eternidade. E crer que Jesus vai voltar é crer além do tempo. Por isso que nós aqui na Novo Tempo somos o canal da esperança. A esperança de que um dia Jesus vai voltar. Nós cremos que o Senhor pode transformar os cenários que a gente vive aqui, cremos. E eu creio nisso. Mas há um cenário muito maior para eu crer. É a certeza de que um dia Jesus Cristo voltará a esta terra. E eu quero motivá-lo a olhar dessa forma. Vamos à conclusão dessa história e vamos aplicá-la à nossa vida. Voltemos ao verso 22. O meu Deus, disse Daniel, enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele
também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Dois aspectos para considerar aqui, antes da gente analisar a segunda parte do verso. O anjo não só libertou a Daniel, mas o anjo também foi companheiro neste momento de dor. O anjo foi companheiro neste momento de dor e de sofrimento. Então a gente deve pensar nisso. Eu vou compartilhar um pouquinho, mas eu também quero voltar ao tema que é a salvação, né? Ele não é um mérito, Daniel não tinha méritos nele. E eu quero analisar aqui, voltando só, a segunda parte do texto. Não foi achado em mim inocência, e também eu não cometi delito algum contra ti, ó rei. Mas isso não é meritório quando a gente fala de salvação. A salvação vem do alto. Quando Deus envia o anjo, a salvação, mais uma vez, tem a origem fora de nós mesmos. A salvação tem a origem fora de Daniel. A salvação tem a origem no Senhor, naquele que é capaz de fazer todas as coisas. Assim como no capítulo 13, a gente começou o estudo no início da semana comparando quando Nabucodonosor envia os 3 amigos para a fornalha, a gente comparou ao capítulo 6. Perceba que lá Jesus desceu, Jesus veio para salvar, para acompanhar e libertar os 3 amigos da fornalha. O anjo vem aqui mais uma vez, o anjo vem, a salvação vem de fora. Agora é lógico, a vida de Daniel se evidenciava melhor aquilo que ele acreditava, mas o processo salvífico é uma ação divina. A fé que Daniel tem se evidencia numa vida com Deus. Isso é meritório para a proteção? É óbvio que não. A gente tem muita gente fiel que muitas vezes sofre o dano. Poderia os leões terem devorado a Daniel? Poderiam. Eles poderiam ter devorado. Poderia a fornalha ter destruído e queimado aos amigos de Daniel? Poderia. Mas isso não significaria que ele não tinha sido fiel. Se a gente vai, por exemplo, analisar personagens bíblicos no Novo Testamento, a gente tem uma série, todos os discípulos de Jesus morreram martirizados, né, com exceção de João, que morre de velhice, e Judas, que se suicida. Todos os outros foram martirizados e foram fiéis. Mas o que a gente vê e deve se destacar é que neste momento, nesta fase da história, o Senhor preserva a vida de Daniel e a gente tem uma visão muito mais ampla, a gente na realidade não tem uma visão mais ampla de por que o Senhor está preservando. A gente pode até citar, mas por que eu estou falando? Porque neste texto é importante que o Senhor preserve. Em outro momento, em outra história, a gente não sabe por que não se preservou. Mas não há mérito, aqui é o importante, não há mérito para essa preservação. O mérito é do Senhor, mas é importante que ele testemunhe. Neste momento, isto é importante para o todo da história. Quero só voltar aqui, passei muito rápido, para enfatizar a questão do cuidado dos anjos. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa é uma promessa que está no Salmo 91, verso 11. Vou voltar um aqui porque tem o Salmo 34, verso 7 também. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Acredite, o Senhor envia seus anjos, o Senhor envia a sua proteção. E neste caso, era importante que Daniel tivesse o cuidado dos anjos e fosse liberto, para que o testemunho fosse dado na corte do Império Medo-Persa. Eu ia dizer na corte babilônica, né? A gente está num outro período agora, porque eles foram... o Império da Babilônia caiu, a gente estudou isso no capítulo anterior, na semana passada.
Verso 23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A entrega, a confiança, porque crera, nenhum dano se achou nele, porque ele acreditou no seu Deus. E aqui vem a pergunta para a gente, né? O quanto nós estamos entregando nossa vida, estamos confiando de crer que o Senhor está no controle, de crer que o Senhor é capaz de transformar esses momentos ruins, difíceis, desafiadores. O quanto nós confiamos que nossa vida não se alterará se estamos vivendo um bom momento ou num mau momento. Não se alterará de confiança em Deus. Perceba, ele foi orar, a gente analisou isso lá no verso 10. Ele foi orar diante daquela situação, mas ele não foi orar porque estava naquela situação. Ele foi orar porque esse era o seu hábito, mas agora ele tem um conteúdo inusitado, que era um decreto de morte contra ele mesmo, mas uma prática constante, a prática da entrega. Os nossos conteúdos podem ser inusitados. E cada dia a gente pode ter um, mas a prática, ela deve ser constante. Por isso, não é algo mecânico. A oração não é algo mecânico, mas a oração é uma prática constante, onde conteúdos podem ser alterados. Verso 24, a gente tem uma guinada aqui nesse processo da história, porque há uma ação de Dario de punição àqueles que o iludiram. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Essa era uma prática comum de destruir todos aqueles que se opunham ao governo vigente, para que não houvesse nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de motim para ir contra. Era uma prática comum. Mas aqui há um detalhe interessante que os historiadores apresentam. Se acreditava que esses homens haviam dito, não, rei, você tentou salvar, esses leões aí, eles estão bem alimentados, por isso que Daniel não foi destruído por eles. Isso também levou o rei a tal atitude. A gente tem uma repetição de uma forma muito semelhante quando o rei Assuero, lá no livro de Esther, ele é iludido por Amã a fazer um decreto de morte contra o povo judeu. A gente tem antissemitismo lá também, e a gente vê que há uma prática, né, de ódio do rei, de destruição também, quando Amã é colocado na forca. E aqui o rei Assuero repete a mesma atitude de destruição. Melhor, o rei Dario repete a mesma. É que eu estou pensando na palavra antissemitismo, que eu disse de forma equivocada. Obrigado, meu diretor. Então, aqui a gente tem um antissemitismo aqui também, como a gente teve lá com o rei Assuero. Dario tem aqui uma vingança contra esse antissemitismo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir. Verso 25, então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Vejam só, da mesma forma que a gente tem lá no capítulo 3, um decreto, a gente vai ter aqui um decreto do rei Dario. Assim como Nabucodonosor faz em relação aos amigos de Daniel, o rei Dario faz aqui em relação a Daniel um decreto a todos os povos. Mas aonde está a diferença? Verso 26.
faço um decreto pela qual em todo o mundo, em todo o domínio, melhor, do meu reino, em todo o mundo, né? Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Alguns detalhes importantes nesse verso para a gente considerar aqui. Primeiro, lá no capítulo 3 é para que o nome de Deus não foi blasfemado. Aqui é que o nome de Deus seja honrado. Tremam e temam, reconheçam verdadeiramente quem é o Deus de Daniel e quem é. Ele é o Deus vivo, a gente já teve essa referência anteriormente, e ele permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Lá no capítulo 3, na sequência, no capítulo 4, a gente vai ver que Nabucodonosor quer instituir seu reino para sempre. Aqui não. Dario reconhece que o Deus de Daniel é o Deus que permanece para sempre. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a visão que você tem da palavra de Deus? Você acredita na palavra? Você acredita que o que Deus fala é uma verdade? Uma verdade definitiva? Ou você acredita que as verdades são relativas, cada um escolhe a sua? Eu quero dizer para você que estudar a Bíblia é a gente poder elucidar isso. E por isso eu quero te motivar, por isso nós estamos aqui. Quando a gente estuda a palavra, a gente entende que Deus tem propósitos e que Ele é um Deus eterno. Não esqueça, estude a palavra, peça seu guia, seja um aluno da escola bíblica. Vamos entender que o Deus que vive é o Deus eterno. E um dia Ele vai estipular, Ele vai dar, Ele vai colocar o seu reino para sempre. Manda mensagem por WhatsApp para a gente, liga para a gente no horário comercial, acesse o nosso site. Vamos juntos entender que Deus está no comando da história deste mundo. Então Ele faz o decreto para que o Senhor seja honrado. Esse é o Deus que livra, diz o verso 27. É o Deus que salva, é o Deus que faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aqui vale a pena a gente refletir. Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele é quem livra a Daniel. Eu não sei se você tem uma visão a respeito de Deus dessa forma. Se você crê que Deus é o Deus da vida, Ele tem controle de tudo que há na terra, Ele cria todas as coisas. Eu não sei se você tem uma visão que Deus é o Deus da salvação. E não é a salvação somente daqui, do que acontece aqui, mas a salvação eterna. Eu não sei se você acredita que o Deus é o Deus da criação, que a sua origem veio dele. Eu não sei se você acredita que Ele é capaz de, mesmo que uma cova esteja fechada, Ele é capaz de libertar esta cova. Mesmo que haja uma condenação para a morte, Ele é capaz de dar a vida. Porque Ele é o Deus da vida. Eu queria que você olhasse dessa forma. Dario olhava dessa forma, Daniel sabia que o Deus de Daniel era o Deus da vida, era o Deus da criação e é o Deus da salvação. Que percepção que você tem a respeito desse Deus? Os textos são impressionantes. A ligação, por exemplo, quando a gente vai para Hebreus, no capítulo 11, esse é um capítulo que fala sobre os heróis da fé. E o contexto desse texto é que todos estes aguardavam, esperavam o reino que um dia o Senhor instituiria. Mas eles morreram crendo nisso. Eles morreram crendo que um dia vão acordar. E quando a gente vai para o capítulo 11, a gente tem referência aos dois acontecimentos que estão no capítulo 3 e no 6 de Daniel. Verso 33, os quais por meio da fé, ele dá uma lista ali de heróis da fé, os quais por meio da fé subjugaram reinos,
praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Está aqui uma referência. A segunda, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro. Os dois acontecimentos fecharam a boca dos leões e extinguiram a violência do fogo. No capítulo 3, a fornalha. No capítulo 6, a cova dos leões. A atuação de Deus na vida desses homens que permaneceram fiéis porque acreditavam na eternidade, a vida além do seu tempo. E eu quero concluir que é muito interessante quando a gente vê que olhar para a história de Daniel é ver o retrato do que também aconteceu com Jesus. Como Daniel, Jesus foi vítima de uma conspiração pelos altos oficiais. Como na história de Daniel, as forças do mal manipularam a autoridade governamental e invocaram uma razão política para justificar a sentença. Em ambos os casos, como Daniel e Jesus, a vítima era inocente. E nos dois casos, a ressurreição ocorreu em uma tumba selada. Um que está vivo ali, que é livre da morte. O outro que passa pela morte, mas é ressuscitado, para que nós tivéssemos a vida eterna. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você, né? É que quando Jesus venceu, Jesus passou todos esses momentos, Jesus estava confirmando, selando e dizendo que não importa o que passemos, um dia, definitivamente, nós seremos libertos. Na história de Daniel, a gente tem essa certeza, a gente pode olhar, mas na história de Jesus, a gente tem definitivamente esta confirmação, que não importa as injustiças que a gente sofra, não importa as conspirações, e a gente vai ver quando a gente estudar mais a profecia agora e o Apocalipse na próxima temporada, que conspirações virão, mas nada pode impedir a salvação que o Senhor Jesus nos dá. Você deseja, neste momento, entregar sua vida para o Senhor Jesus e dizer: eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Você quer fazer isso? Eu quero orar nesse momento por isso. Pai do céu, obrigado pela certeza que nós temos em Ti, de que o Senhor cuida da nossa vida e transforma todos os momentos difíceis em bênçãos, que o Senhor nos liberta hoje e nos libertará no futuro definitivamente. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Eu quero desejar para você um final de semana muito feliz, com a graça do Senhor. E segunda a gente se encontra aqui para estudar o capítulo 7 e uma profecia de 4 animais misteriosos. A gente se encontra. Um abraço. Fique com Deus.